E vamos de leitura bíblica. Esse é o vídeo de número 322, onde eu deixarei registrado a leitura do capítulo 19 de 2 a Samuel. O luto de Davi. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, meu filho Absalão, meu filho! Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram tua vida, bem como os de teus filhos e filhas e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixastes claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficarias satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te acontecera desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo: Davi nos livrou das mãos de nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus, mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: perguntem às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao teu palácio? Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que seriam os últimos a juntar no meu... Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? E digam a Amasa: você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo o rigor, se de agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá, e eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão, e os homens de Judá foram a Gilgal, ao encontro do rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gerá, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Ziba, superior da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servas. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gerá, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei. Ele disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então, Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Davi respondeu: que é que vocês têm com isso?
filho de Zeruias? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei, sob juramento: você não será morto. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faz o que achares melhor. Todos os descendentes de meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei: deixe que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Barzilai de Gileade também saiu de Rogim, acompanhando o rei até o Jordão para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Maanaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mau pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que o teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com o meu senhor e rei. Faz por ele o que achares melhor. O rei disse: Quimã virá comigo, farei por ele o que você achar melhor, e tudo o mais que desejar de mim, eu o farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou. E Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal, e com ele foi Quimã, todo o exército de Judá, e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo, os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar: por que os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens? Todos os homens de Judá responderam aos israelitas: fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que vocês estão irados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: somos 10 com o rei, e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês.
porque nos desprezam, nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei. Mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. Capítulo 19 de 2 a Samuel narra o retorno de Davi ao trono após a morte de seu filho Absalão. O capítulo destaca o luto profundo e paralisante de Davi e a repreensão de Joabe, exigindo que o rei valorizasse seus soldados vivos e a complexa restauração política com as tribos de Israel. E Judá o com a complexa das tribos de Israel. O capítulo termina com sinais de tensão intensa, preparando o terreno para as novas rebeliões. Esse capítulo, são 43 versículos, pode ser dividido entre 4 partes. A primeira, a dor do pai, que do versículo 1, o luto de Davi e a repreensão de Joabe, versículo 1 ao 18. Segundo, versículo 9 ao 15, o processo de restauração. Terceiro, encontros no caminho de retorno, versículo 16 ao 40. Versículos 41 e 43, tensões entre Israel e Judá. Lições desse capítulo. Liderança e emoção. O texto o capítulo é um estudo sobre o equilíbrio difícil entre a vida privada, dor pessoal e a responsabilidade política, liderança de um povo. Graça e misericórdia. A postura de Davi em perdoar antigos inimigos, como Simei, reflete um espírito que, embora falho, busque em momentos chave e reconciliação. Consequências do pecado. O drama familiar de Davi mostra que mesmo quando perdoado, o pecado gera consequências duradouras que afetam toda a nação. Que bênção poder então compartilhar a leitura do capítulo 19 de 2 Samuel com você. Um grande abraço, que Deus te abençoe.